Pois bem, iniciando o estudo de História da Igreja, estamos no livro 7, página 28. O nosso tema de estudo hoje é o item 16, começa no item 16, a conversão do padre Ivo de Narbonne. Bom, não é o primeiro caso que eu mostro para vocês de algum católico, né, que começa a conviver com os anabatistas e acaba adotando a fé dos anabatistas. Então esse padre, até num ano muito significativo, o ano de 1215, esse ano nós teremos vários eventos nesse ano, inclusive esse é o ano que é iniciada a Inquisição. Vai ser um processo, né? Mas nesse ano de 1215, o Papa Inocêncio III, ele assina a primeira bula que vai iniciar a Inquisição. Bom, então o ano que nós estamos estudando é o ano 1215 da Era Cristã. O comentário diz: o historiador Orchard, que em 1838 ele escreveu a obra, né, que fala das igrejas anabatistas na história, ou igrejas batistas, fala de um padre chamado Ivo de Narbonne, que conheceu os anabatistas paterinos e abandonou a heresia católica. Ele diz: essa autoridade da história eclesiástica diz que certo Ivo de Narbonne foi chamado pelo inquisidor católico de heresia para dar conta das suas crenças. Ele fugiu para a Itália. Na cidade de Como, conheceu os anabatistas paterinos e abraçou suas doutrinas por algum tempo. Os crentes paterinos lhes informaram, depois que ele se tornou membro da sua igreja pelo batismo, de que existiam igrejas em todas as cidades da Lombardia e que os seus membros, muitos dos quais eram negociantes, procuravam nas feiras e nos mercados ensinar suas crenças aos leigos, ricos, com os quais negociavam, e aos proprietários em cujas casas eram acolhidos. Quando Ivo deixou a cidade de Como, recebeu 2 irmãos das cartas de recomendação aos paterinos na cidade de Milão. E dessa maneira passou por todas as cidades que se achavam ao longo do rio Po, Cremora e os estados venezianos, sendo generosamente hospedado pelos paterinos, os quais o recebiam como irmão, quando lhes mostrava suas cartas e dava os sinais conhecidos por todos quantos pertenciam às suas igrejas. Bom, como eu disse para vocês, esse é o ano 1215 e é um ano que vai se destacar na perseguição, porque esse padre se convertendo, cada autoridade católica que se convertia, isso era notório entre as lideranças católicas, o papado, né? Porque normalmente esses padres eram conhecidos e eles começavam a pregar uma mensagem diferente na paróquia onde eles estavam. Então esse Ivo de Narbonne foi um dos exemplos, né? O comentário prossegue: a reação do papado foi imediata. No ano seguinte, 1215, a perseguição aumentou. Bom, agora na página 29, vamos ao 4º Concílio de Latrão. Bom, então como nós vimos, teve a conversão de um padre e a perseguição, esse Papa Inocêncio III, está assentado, como eles dizem, no trono de Pedro, né?
ele foi um dos papas mais violentos da história. Os historiadores consideram ele o mais violento da história. Ok? E ele organiza esse quarto concílio de Latrão, exatamente para o que aconteceu na cidade de Latrão, né? Exatamente para perseguir as igrejas anabatistas. O comentário diz, 1215 da era cristã. Este concílio foi organizado pelo Papa Inocêncio III para deter o crescimento dos anabatistas na Europa. Bom, eu coloco aí o historiador Orchard, que é uma obra conceituada em história, escrita no século XIX ainda, lá em 1838. Ele escreveu a história das igrejas batizadoras, ou seja, a história das igrejas que só batizam adultos. Ele diz, um espírito de perseguição foi levantado contra todos aqueles que rebatizavam católicos. Rebatizavam, lembre-se, entre aspas, né? Porque os católicos diziam que era um rebatismo. Enquanto essas igrejas anabatistas ou batistas, igrejas batizadoras, elas diziam, não, isso não é um rebatismo, porque o batismo infantil ele não tem valor diante de Deus. No quarto concílio de Latrão, 1215, cânones foram feitos para bani-los como hereges, e esses cânones foram apoiados por um decreto em 413 d.C., emitido pelos imperadores Teodósio e Honório, declarando que todas as pessoas rebatizadas e os rebatizadores deveriam ser punidos com a morte. Consequentemente, Albano, um ministro zeloso, juntamente com outros, foi punido com a morte por rebatizar. Você veja que nós não temos como contar a história desse ministro, né, chamado Albano, onde que esse pastor trabalhava, o que ele escreveu. Normalmente nós não temos nem escritos, são raros os escritos. Por quê? Eles tinham que viver escondidos, porque a perseguição era terrível. E então encontraram esse pastor chamado Albano, que ele, quando recebia membros católicos, ele batizava. Os católicos diziam, você está rebatizando. E aqui uma correção no que esse historiador falou, né? Ou correção no que ele falou, não. Eles, os papas, os padres, eles usaram como fundamento um decreto do ano 413 dos imperadores, os dois imperadores, né? De Roma e de Constantinopla. Mas vamos lembrar que esse decreto desses imperadores já tinham como fundamento um documento de Agostinho de Hipona, de 2 anos antes, do ano 411, quando ele transformou as igrejas que só batizam adultos em igrejas heréticas. Antes elas eram consideradas cismáticas, ou seja, elas eram separadas da Igreja Católica, mas não eram consideradas heréticas. Por quê? Porque elas pregavam a doutrina da Trindade. E esse foi o ponto que a Igreja Católica, então, não chamava elas de heresias. Tá ok? Pois bem, o comentário prossegue. É pena que a perseguição católica nos privou de conhecermos detalhes da vida de ministros como Albano e outros cristãos que foram mortos com ele. Então, confirmando o que eu disse a vocês, nós não temos escritos de Albano. Bom, eu coloco aí também um texto de um historiador do livro publicado pela CPAD, A Inquisição e os Instrumentos de Tortura da Idade Média, a Grande Perseguição Católica. Ele diz, em 1215, o quarto concílio de Latrão
decretou que os governadores seculares confiscassem os bens dos, entre aspas, hereges, e depois os executassem. Caso contrário, seriam eles mesmos excomungados, afastados e privados dos seus bens. Ficou terminantemente proibido qualquer tipo de proteção. Aos considerados suspeitos, foi-lhe dado certo prazo para apresentarem provas de sua inocência, ou então também seriam considerados hereges, sujeitos às penas da Inquisição. E depois nós vamos estudar, num capítulo à parte, os instrumentos de tortura que a Igreja Católica utilizava. Então, nós sabemos que muitas pessoas morreram, mas também sabemos que muitas pessoas não resistiram às torturas. Eram torturas terríveis. E o fim era ser colocado na fogueira. E muitos que não resistiam à tortura e acabavam negando a fé e dizendo que iria seguir a Igreja Católica, depois eles eram mortos. Outros eram colocados em prisão perpétua. Então, era realmente uma violência terrível. Bom, no outro texto de historiador, coloquei aí para vocês, que diz: em novembro de 1215, Inocêncio III presidiu a última sessão do Concílio de Latrão, que terminou com a condenação dos cátaros e dos valdenses, habitantes dos vales alpinos. Bom, aqui falar para vocês, os cátaros, esse termo era um termo que ele vinha sendo usado desde o ano 250 para descrever os anabatistas novacianos. Tá bom? E nesse período da história, eu contei para vocês na aula passada que ele era utilizado para descrever dois grupos, os anabatistas e também um grupo de gnósticos, que se auto-intitulava cátaros, já que o termo cátaros significa puros, ok? Então o termo era utilizado nesses dois sentidos. Mas os que habitavam nos vales alpinos eram os cátaros anabatistas. Então, a Inquisição, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, porque é algo na história que eles não contam. A Inquisição, ela não foi criada para matar judeu. Quando você lê os textos desse concílio de 1215, você vê que não existe perseguição aos judeus. Ela foi criada para perseguir heresias. Quais heresias? Igrejas que não batizavam recém-nascidos. E aí talvez você esteja perguntando, mas professor, por que é falado tanto na Inquisição que matou judeus? A Inquisição que matou judeus foi uma Inquisição lá no ano 1492, ou seja, cerca de 270, 280 anos depois do período que nós estamos estudando. Porque aquela Inquisição lá de 1492 foi porque os reis da Espanha, eles estavam endividados com os judeus, porque eles tinham pegado dinheiro emprestado com os judeus para fazer guerra aos muçulmanos, porque organizar um exército é muito caro. Os judeus emprestaram dinheiro, entre eles um homem chamado Abravanel. Você acha a história dele aí no YouTube, até o Silvio Santos, que já faleceu agora, mas quando estava vivo, contando a história dele. Ele é tataravô do Silvio Santos. Era, né? Então, aquela Inquisição foi uma Inquisição inventada pelos reis da Espanha para eles se livrarem dessa dívida com os judeus. Então, a Inquisição matou os judeus lá próximo do ano 1500. Nesse período aqui, a Inquisição ela não pode nem perseguir judeus, porque ela foi organizada só para perseguir grupos que eram cristãos, mas não concordavam com a Igreja Católica.
a Igreja Católica chamava eles de hereges. Ok? E vai organizar essa Inquisição para persegui-los. O comentário prossegue. Estamos ainda na página 29, finalzinho da página 29. O concílio também proibiu a criação de novas ordens religiosas. Manteve a discriminação contra os judeus. Uma pausa aqui. A única discriminação que esse historiador não detalhou é porque essa Inquisição, esse concílio, ele proibiu os judeus de terem servos católicos. Um judeu não podia ter um servo católico, só podia ter servos judeus. Por isso a perseguição, né? Discriminação. E fez surgir a expressão transubstanciação, termo usado pela Igreja Católica para explicar a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Bom, o que a Igreja Católica queria? Ela queria fazer com que os cristãos não participassem do vinho. A Bíblia é bem clara que Jesus Cristo disse: comei dele todos, bebei dele todos. Então o cristão deve comer do pão e beber do vinho. A Igreja Católica, ela dá o pão, mas ela não serve o vinho. Okay? E também nessa mensagem, ela está confirmando uma doutrina que já vinha sendo discutida entre eles, dizendo que aquele pão, aquela hóstia, como eles chamam, era um pão sagrado, porque quando o padre orava, ele sofria uma transformação e se tornava a própria carne de Cristo. Tanto que quem já foi católico sabe que eles não podem mastigar a hóstia, porque senão está machucando o corpo de Cristo. Acredite, isso é verdade. Eles têm que botar a hóstia na boca e ficar mexendo até ela se dissolver e depois engolir. E o vinho eles não bebem. Eles dizem que só o padre pode beber o vinho, e porque o vinho é símbolo do sangue, e o sangue, que é símbolo da vida, o sangue é a vida do corpo físico, o sangue de Jesus é o símbolo da vida espiritual da igreja. Então eles dizem, para você ter vida espiritual, você tem que estar ligado à Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não há salvação. Fora da Igreja Católica não há vida espiritual. Ok? Então, esse é o significado da transubstanciação. Essa doutrina herética, ela, por exemplo, Lutero, ela foi mantida por Lutero. Lutero só mudou o nome. Ele chamou de consubstanciação, para explicar algo que, porque tinha uma parte que era inevitável nessa doutrina, inexplicável, melhor dizendo. As pessoas comiam aquele pão e sentiam gosto de pão. Então, como assim ela se torna a carne de Cristo? Eu não tinha que sentir gosto de carne? E ficava aquele questionamento. Então, Lutero, ele desenvolveu a teoria que nós vamos ver depois, chamada de consubstanciação. Essa teoria, ela diz que o pão se transforma na carne de Jesus, mas os elementos e o sabor continua sendo de pão. Era uma forma de mascarar a heresia, né? Mas ele manteve a heresia. O comentário prossegue. De resto, o Papa convocou uma nova cruzada, mas essa seria seu sucessor, o Papa Honório III, que a organizaria 2 anos depois. Bom, essa é a história, então, desse concílio de Latrão. E nós vamos estar lendo ainda mais textos sobre esse concílio, porque ele vai ser chave nesse estudo da Inquisição. Pois bem, prosseguindo no estudo, estamos agora na página 30,
Vamos ao item 18 do material didático. Os anabatistas não negavam a fé e eram martirizados. Bom, como nós temos visto, os últimos 100 anos, 150 anos, aumentaram muito o número de igrejas anabatistas. Teve aquele período que eu falei para vocês, que a Igreja Católica foi dominada pelos imperadores bárbaros e eles faziam o que eles queriam com a Igreja Católica. Desde os anos 800 até o ano 1100, 1150, os bárbaros dominaram totalmente a Igreja Católica. Então a perseguição diminuiu. Tanto que eu comecei a mostrar para vocês até textos de igrejas anabatistas, como o livro A Nobre Lição, que nós estudamos, escrito no ano 1100. E outros livros dele, né? Inclusive fizeram uma tradução da Bíblia. E isso, essa notícia foi crescendo na Europa. E esse período que nós estamos estudando agora, o papado decidiu, olha, tem que partir realmente para a perseguição. E aí a saída que eles viram foi organizar a Inquisição. Porque não tem como. Vai o padre com aquela pregação morta, ficava lá fazendo uma missa em latim que as pessoas nem entendiam. E aí chega alguém com uma pregação viva. E essas igrejas valdenses, eu mostrei para vocês, vou mostrar depois de novo, eles eram pentecostais. Então as pessoas, claro, preferiam a igreja evangélica àquelas igrejas mortas, né? E lembrando, igrejas que muitas delas tinham demônios em cima das igrejas, que eles chamavam de obras de arte. Mostrei para vocês essas imagens, uma coisa horrível. Se cumprindo o Apocalipse que diz que a Babilônia é morada de demônios. Eles colocavam demônios lá em cima das igrejas. Por que isso? Porque está se tratando da Babilônia apocalíptica. Bom, ano 1215, ainda essa perseguição aumentando, o comentário diz: assim como a Igreja Católica perseguiu outras comunidades cristãs na história, afirmando que estas também deveriam ser extintas, pois eram, segundo diziam, muito perigosas, assim farão aos anabatistas de Lyon. O próprio inquisidor relata todas as suas ações perigosas. Vou mostrar um texto até de uma historiadora católica aqui para vocês. Bom, Anabatistas de Lyon foi o nome que eles deram a uma igreja anabatista que vivia nessa cidade. Eles eram chamados de pobres de Lyon ou anabatistas de Lyon. Por que pobres de Lyon? Porque eles tinham que viver no campo. Eles não podiam construir grandes igrejas. Muitos deles, as suas igrejas eram as suas casas. Ou então eles faziam igrejas escondidas nas montanhas. Bom, eu coloco então o texto de uma historiadora católica, Laura Tomé, que ela escreveu uma obra da ortodoxia à heresia, os valdenses. Ela diz: alegando que mais vale obedecer a Deus que aos homens, e que em relatos tratando de períodos além de 1215, são descritos como abraçando corajosamente o martírio para não abjurar sua fé. São, portanto, potencialmente perigosos para um episcopado que vive dias trabalhosos, buscando, são, portanto, potencialmente perigosos para um episcopado que vive dias trabalhosos, buscando firmar-se no poder temporal na cidade de Lyon, que lhes havia sido entregue juntamente quando Valdo iniciava sua pregação. Justamente quando Valdo iniciava sua pregação.
Lembra que eu contei para vocês essa história, que a cidade de Lyon não estava no governo eclesiástico católico. E ela foi entregue lá no ano 1154, desculpa. Não? Ou seja, há cerca de 60 anos. E aí, desde que a cidade foi entregue ao governo católico, naquele período também teve a conversão de um católico chamado Pedro Valdo. Se converteu também às igrejas que não batizavam recém-nascido. E quando se convertia, é aquele, né? Ele vai ser batizado agora. E aquilo se tornava público na cidade. E esse Pedro Valdo, eu contei para vocês, já eram quase 60 anos, ele vendeu todos os seus bens e começou a financiar pregadores para irem pela Europa pregando o Evangelho. Então isso foi notório na Europa. Por que esses pregadores estão crescendo? São pessoas financiadas por Pedro Valdo. Ele era católico, mas ele abandonou a fé católica e foi servir nas igrejas que só batizam adultos. Bom, eu cito aí também um livro que eu recomendo a vocês, A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica, de Charles River. Ele traça um número de pessoas mortas num período de 10 anos, que certamente aumentou a partir de 1215. Ele fala que desde 1208, de 1208 a 1218, 15 mil cátaros teriam perdido suas vidas no processo inquisitório. E essas pessoas, eu tenho relatado para vocês na história, quando começava a chegar as autoridades católicas investigando, eles faziam o quê? Eles pegavam suas roupas, o que eles podiam, pegavam mulheres, crianças, os velhos que podiam caminhar e saíam caminhando para outras cidades. Tanto que eu tenho dito para vocês, o melhor termo para descrever essa igreja não é anabatista. Tanto que eles não gostavam de serem chamados de anabatistas. Eu uso esse termo porque é o termo que a história utilizou em geral para descrevê-los. Eles eram anabatistas, uma hora chamada de valdenses, outra chamada de paterinos e por diversos nomes. Mas o melhor nome para descrevê-los seria peregrinos, ou a Igreja Peregrina. Tanto que existe um livro em inglês com esse título, A Igreja Peregrina. Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos ao ano de 1216, estamos na página 31, o item 19, os dominicanos. Os dominicanos, irmãos, é uma ordem que ela foi criada para perseguir e matar os anabatistas. Os dominicanos, junto com os franciscanos, foram os grandes inquisidores da história. Tanto que eu tenho dito para vocês, é significativo esse Papa atual resolver homenagear Francisco de Assis. Porque você pode pesquisar na internet, você vai encontrar fácil. Francisco de Assis, ele foi um matador de anabatistas. Bom, o ano 1216, né? A Inquisição foi organizada, o início da sua organização no ano anterior, 1215, e agora é criada a Ordem dos Dominicanos. O comentário diz, foi uma ordem criada especialmente para fortalecer a Inquisição
e aumentar a morte dos anabatistas. Bom, um livro que eu sempre recomendo a vocês é o Livro dos Mártires, de John Foxe, foi publicado pela CPAD. Ele descreve esse período. Ele diz: o Papa, percebendo que estes cruéis médios não surtiam o efeito desejado, enviou vários eruditos monges a predicar entre os valdenses e a tratar de convencê-los do errôneo de suas opiniões. Entre estes monges havia um chamado Domingo de Gusmão, que viveu entre 1170 e 1221, que se mostrou muito zeloso pela causa do papado. Este Domingo instituiu uma ordem que foi chamada pelo seu nome, a Ordem dos Frades Dominicanos. E os membros desta ordem foram desde então os principais inquisidores nas várias inquisições do mundo. O poder dos inquisidores era ilimitado. Procediam em contra de quem queriam, sem consideração de idade, sexo ou categoria. Por infames que fossem os acusadores, a acusação era considerada válida. Incluso quando se recebiam informações anônimas enviadas por carta, eram consideradas evidência suficiente. Uma pausa aqui para explicar a vocês. O que vocês vão observar é que, por regra na história, se alguém acusa, você tem que provar a acusação. Nós vimos imperadores romanos que eles colocaram como lei. Até Adriano, né, imperador, ele colocou como lei, olha, tem que provar a inquisição, tem que provar a acusação. Porque senão as pessoas inventavam uma acusação e aí ficava com os bens da pessoa. Os católicos faziam o mesmo que o Império Romano fazia com os cristãos. Os cristãos denunciados perdiam os seus bens para o denunciador. E aqui na Igreja Católica também, quem denunciava ficava com os bens. E veja, a denúncia podia ser feita por carta. E se a pessoa foi condenada, ela então ficava com os bens da pessoa. E o que a Igreja Católica fazia? Ela fazia o mesmo que o Império Romano também fazia em relação à confissão. O Império Romano levava a pessoa diante da estátua do demônio, que ora era chamado de Júpiter, ora de Apolo, e obrigava aquela pessoa a confessar a fé, a reverenciar aquele Deus, sacrificar ele e comer das coisas sacrificadas a ele. Ou seja, praticar culto ao demônio. E o que a Igreja Católica exigia dessas pessoas para soltá-las? Exigia, olha, se você confessar que é adorador do demônio, você não morre. Isso era muito comum. Mas o cristão não ia fazer isso. O cristão não ia fazer isso de jeito nenhum. Então, irmãos, fico pensando, foi um tempo muito difícil. A nossa geração vive um período, em termos de perseguição física, aqui no Brasil, né? Vemos um período tranquilo. Tem partes do mundo aí que o cristão está sendo morto a facão. Né? Porque hoje o catolicismo não pode matar mais. O protestantismo não pode matar mais. Mas o islamismo e o comunismo continuam matando. O comentário prossegue. Ser rico era um crime igual à heresia. Por isso, muitos dos que tinham dinheiro eram acusados de hereges ou de protetores de hereges, para poder obrigá-los a pagar por suas opiniões. Porque lembre-se, um ano antes, no quarto concílio de Latrão, o Papa Inocêncio III, ele decretou quem ajudasse, né, essas igrejas, esses cristãos que discordavam da Igreja Católica, que eles chamavam de hereges, ele disse, quem ajudar essas pessoas
vai ser condenado também. Então, por isso que alguns acusavam eles de estarem protegendo hereges. Os mais queridos amigos, os parentes mais próximos, não podiam servir sem perigo a ninguém que estivesse encarcerado devido a questões religiosas. Quer dizer, não podia um parente, vou levar uma comida para o meu parente lá na cela, não podia dar nenhum tipo de ajuda. Levar algo de palha aos prisioneiros ou dar-lhe um copo de água caía sob a consideração de favorecer os hereges e eram por isso mesmo perseguidos. Nenhum advogado ousava defender a seu próprio irmão, e a malícia dos perseguidores chegava inclusive além do túmulo. Se exumavam os restos dos já mortos e eram queimados como exemplo para os vivos. Se alguém era acusado em seu leito de morte de ser seguidor de Valdo, suas possessões eram confiscadas e o herdeiro ficava privado de sua herança. Ou seja, até os filhos perdiam a herança dos pais, né? E alguns foram enviados à Terra Santa, enquanto os dominicanos se apoderavam de suas casas e propriedades. E quando os donos voltavam, a miúde pretendiam não reconhecê-los. Estas perseguições persistiram durante vários séculos sobre diferentes papas e outros grandes dignatários da Igreja Católica. Por vários séculos, eu posso dizer para vocês, quando que a perseguição vai terminar na Europa? Na Revolução Francesa, lá nos anos 1790. Porque a Revolução Francesa, ela decreta, ninguém poderá ser molestado por sua fé. E por que eles fizeram isso? Porque eles não aguentavam mais católicos e protestantes matando os anabatistas. Tanto que Napoleão, como ele vai conquistando diversos países, Napoleão, ele acabou levando esse ideal francês e ajudando os anabatistas em outros países da Europa. Ok? Mas nós sabemos que teve alguns países que eles mantiveram a perseguição até nos anos 1840, como foi o caso da Espanha. E nas Américas, nos Estados Unidos, também quando foi feita a independência, né, próximo do ano 1779, eles também colocaram que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Por quê? Porque tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa, ela foi feita pela maçonaria. E a maçonaria, ela tinha e tem uma guerra com a Igreja Católica. Ela é aliada dos protestantes, mas ela tem uma guerra com a Igreja Católica. Nós veremos que a maçonaria, ela protegeu Lutero. Lutero foi protegido pela maçonaria. Nós veremos que pastores calvinistas, eles organizaram o primeiro estatuto da maçonaria. Você pode pesquisar todas as igrejas calvinistas, presbiteriana e batista calvinista, que é chamada Batista Reformada, todas elas vieram para o Brasil com dinheiro da maçonaria. Isso está relatado no livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico, que é um livro interessante de vocês lerem. Então, a maçonaria, nessa luta contra a Igreja Católica, ela proibiu a perseguição. Quando um evangélico critica a maçonaria, o que eles falam? Olha, poxa, vocês deveriam nos agradecer, nós acabamos com a perseguição. Aí o que eu respondo no caso desse? Realmente a maçonaria, ela defendeu que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Mas por quê? Não é que ela seja boazinha, não. É que o método dela é diferente do catolicismo. Enquanto o catolicismo e o protestantismo também queriam matar, a maçonaria ela não quer matar, ela quer corromper. Por isso é que você vê muitas igrejas com
um templo no formato da maçonaria, onde você vê a pirâmide em cima, aquelas 6 colunas. Você pode pegar as igrejas neopentecostais, como são chamadas, é tudo organização da maçonaria. Pode ver que elas têm dinheiro à vontade. Construção de grandes templos, mega templos. De onde vem esse dinheiro? Da maçonaria. Bom, o comentário prossegue. Eu coloco aí também um texto do historiador Justo Gonzalez, em sua obra Uma História Ilustrada do Cristianismo, A Era dos Altos Ideais, que é o volume 4 dessa coleção. Ele diz: outro campo em que os dominicanos se distinguiram foi a pregação para muçulmanos e judeus. Entre os seguidores do profeta, o pregador mais famoso foi Guilherme de Trípoli, e entre os filhos de Abraão, São Vicente Ferrer. Ambos tiveram muito sucesso, se bem que nos 2 casos, parte do resultado da sua pregação foi produzida pela força. Os cruzados contra os muçulmanos em Trípoli e os católicos contra os judeus na Espanha, onde São Vicente pregou. A Espanha, nesse período, ela estava dividida. A maior parte da Espanha era dominada por muçulmanos. Mas os judeus que viviam fora do território muçulmano, eles eram perseguidos pelos católicos, tentando obrigá-los a seguir o catolicismo. E quando nós estudamos história do judaísmo, eu até recomendo a vocês, em junho vamos começar um curso de história de Israel. Eu conto, teve, no caso, rabinos, teve judeus que eles não resistiram à pressão e acabaram aceitando o batismo católico. Então, Justo Gonzalez não conta essa história. Bom, prosseguindo, agora vamos ao item 20, na página 32, a morte de Inocêncio III. Bom, esse Papa, esse período que nós estamos estudando, como eu tenho dito para vocês, é considerado um dos piores períodos, se não o pior período, em termos de perseguição. Nem se compara à perseguição do Império Romano. A perseguição do Império Romano era leve na frente dessa perseguição aqui. Os métodos de tortura que os católicos utilizavam eram terríveis. Depois nós vamos ver um estudo dos instrumentos de tortura, do que eles faziam com os cristãos. E esse Inocêncio III foi o homem que liderou todo esse processo. Se existe um período que possa ser chamado de Era das Trevas, é esse período que nós estamos estudando. Bom, mas agora no ano 1216 ele morre, né? Em 1216 eu comento, Inocêncio III, Papa de 1198 a 1216, defendeu que o Papa ocupa uma posição entre Deus e os homens, inferior a Deus, mas superior aos homens. Lembra-se que lá em 1079, nós estávamos estudando Gregório VII, o homem que começou a colocar o papado acima dos imperadores, acima do imperador do Sacro Império. A história diz que Inocêncio III é aquele que consegue consumar essa obra. Segundo, ele diz que a Igreja Católica é a luz maior estabelecida por Deus e perto dela os reis pálidos reflexos. É um exemplo de humildade, né, esses homens. Essa busca pelo poder terreno fez da Igreja Católica uma instituição desacreditada espiritualmente. George, é uma obra de Timothy George, você encontra nas referências bibliográficas, Teologia dos Reformadores. Então ele conta período anterior à Reforma, né?
e ele cita um teólogo contemporâneo dessa fase da igreja. Veja o que ele diz. O mundo todo, o clero, todos os cristãos sabem que uma reforma da igreja católica, eu acrescentei aí católica, né, é tanto necessária quanto oportuna. O céu e os elementos a exigem. Está sendo requerida pelo sacrifício do sangue precioso que sobe aos céus. As próprias pedras logo serão constrangidas a se unir a essas vozes, né? Usando a expressão que Jesus falou, que se a igreja se calasse, as próprias pedras clamariam, né? Ele prossegue. Alexandre III e Inocêncio III concluíram uma obra iniciada por Gregório VII, olha o que eu tinha dito para vocês. Foram os criadores do novo direito da igreja, o das decretais. Inocêncio foi dominado pelo conceito de o Papa ser o representante de Deus na terra, mais do que Gregório VII. Ele sonhou com uma cristandade em que o ideal cristão seria realizado sob a orientação do Papa. É geralmente admitido que em Inocêncio o papado chegou ao apogeu de seu poder político. Uma pausa para explicar a vocês. Lembre-se que o Apocalipse diz que a Babilônia apocalíptica, ou a grande prostituta, ela estava assentada sobre os reis da terra. Essa religião ela sempre esteve assentada sobre os reis da terra. Na época do Império Romano, essa religião de purgatório, de invocação ao mundo dos mortos, só que com outro nome, né? Ela estava assentada sobre os imperadores. Os imperadores dependiam do que os sacerdotes diziam até para eles irem à guerra. Os sacerdotes pagãos, eles controlavam o império. Eles estavam assentados sobre os reis da terra. Quando Constantino organizou a Igreja Católica, ele organizou porque ele viu que aquela religião ele conseguia controlar. As outras religiões eram famílias de sacerdotes, então só podiam ser aqueles sacerdotes, você não tinha como controlar. Os imperadores até se decretavam o sacerdote máximo, o pontífice máximo. Ok? Mas ele queria controlar melhor a religião. E no catolicismo, ele não tinha que sacrificar animais. Ou seja, era algo mais leve. E ele conseguia controlar. Tanto que ele ficou como pontífice máximo, controlando a Igreja Católica. E na história, a Igreja Católica, ela foi aos poucos aumentando o seu poder, aumentando o seu controle. E podemos dizer que agora, quase 900 anos depois de Constantino, considerando o ano 325 como ele, no Concílio de Nicéia, assume, em termos claros, o domínio da Igreja Católica, se for considerar o ano 312, quando ele disse ter se convertido, seriam então 903 anos. E a partir de agora, eles dizem, né, esse Papa foi o Papa que realmente colocou o papado acima dos imperadores. Ainda vai ter imperador desafiando. Mas nós veremos que vai ocorrer principalmente a briga entre os candidatos a Papa. Não, vocês elegeram o Papa, mal, mas eu também sou Papa, porque os bispos aqui me elegeram. E vai chegar um momento que vai ter aí 3 papas na Europa. Mas é algo mais dentro da Igreja Católica. Aquele controle do imperador, que ele dizia até que ia concorrer ao papado, aquele controle acabou. O comentário prossegue. Na disputa entre Frederico Barbarossa, imperador da Alemanha, e Alexandre, a vitória foi de Roma. Frederico beijou os pés do Papa e permitiu que este pisasse em seu pescoço.
Por que dessa loucura? Porque os papas diziam, olha, eu controlo o tempo que a tua alma vai ficar queimando lá no purgatório, no lugar de sofrimento. Aí o imperador falou, olha, você pode até pisar no meu pescoço, mas não deixa minha alma no purgatório, não. O comentário prossegue. Entretanto, Inocêncio, em sua briga pelo poder na Inglaterra, excomungou o rei João, e todo o povo ficou isento de lealdade à coroa. No fim, João capitulou e tornou-se vassalo do Papa. Foi durante seu pontificado que Constantinopla caiu diante dos cruzados. Inocêncio estabeleceu uma hierarquia latina para aquela cidade e os demais territórios bizantinos. Veja, esse texto aqui eu tirei da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, uma obra protestante. E ainda essa enciclopédia, ela comenta também sobre esse Papa. A despeito da perseguição pelo papado medieval, revivificado e militante encarnado por Inocêncio III, 1198 a 1216, o movimento valdense sobreviveu. Bom, lembrando, essa aqui é uma enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, de Igreja Protestante, mas ela deixa esse testemunho, que os anabatistas valdenses sobreviveram, ou seja, ele fez uma perseguição terrível e mesmo assim os cristãos sobreviveram. Por quê? Eles saíam fugindo pela Europa. Procuravam regiões mais afastadas, regiões montanhosas, para poder sobreviver. E como é que a gente consegue esses testemunhos? Dos valdenses era quase impossível conseguir esse testemunho. Eles estão sendo perseguidos e mortos. Então nós encontramos nos textos católicos, protestantes, de historiadores e daquela época até dos inquisidores, como eu tenho mostrado para vocês. O comentário prossegue. Inocêncio III recebeu grandes doações de terras de diversos reinos, como Inglaterra, Portugal, Aragão, Dinamarca, Polônia, Boêmia, Hungria, Dalmácia e de vários outros territórios. Cada arcebispo católico que ocupar essas terras será considerado como um nobre, tendo direito a voto dentro do reino, fazendo com que o poder papal dê um novo salto de poder. E esses arcebispos, eles eram proibidos de serem casados. Quando eles morriam, esses bens ficavam para a Igreja Católica. Foi assim que a Igreja Católica se tornou a maior possuidora de terra da Europa, o que vai gerar a ira, principalmente, né, dos comunistas. E de movimentos de camponeses que eles tinham que pagar um tributo ao rei, pagar um tributo ao Papa, e aí vai ter movimentos que eles vão se rebelar para tentar tirar aquelas terras do papado, né? O próprio protestantismo, eles vão agir para tomar a terra do Papa. Por exemplo, um parceiro de Lutero, vou chamar assim, Zwinglio, é um homem que vocês devem conhecer. Basta ir no YouTube e pesquisar Os Radicais. É o título de um filme que conta a história de alguns anabatistas que Zwinglio queimou. O filme termina ele jogando um anabatista na fogueira, amarrou ele todo numa escada, né, uma formação de madeira ali, amarrou ele e jogou aquele anabatista na fogueira. Isso era o que os protestantes faziam. É a maior ilusão esse negócio de reforma protestante. Eu vou mostrar isso para vocês na história e é fácil provar que protestantismo não é cristianismo. Mas quando você lê toda a história de Zwinglio,
você vê que ele foi o responsável por implantar a reforma protestante na Suíça. E o que ele fez? Ele atacou todas as terras católicas, todas as igrejas católicas, saqueou todos os bens, matando padres, estuprando as freiras. Uma coisa horrível. A violência protestante, acredite, era pior do que a violência católica. Vou mostrar para vocês que a Inquisição protestante era pior que a Inquisição católica. Então, quando ele toma parte da Suíça, ele enriquece muito. Ok? Aí o que vai fazer? Vai abrir os olhos de outros. Na Inglaterra, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele vai falar, olha, esse negócio de tomar terra da Igreja Católica, tomar riqueza da Igreja Católica é bom. Ele toma todos os bens da Igreja Católica, toma toda a riqueza que havia nos templos católicos, também a Inglaterra enriquece muito. Então a Inglaterra e a Suíça tiveram essa atitude, aí outros países também vão se livrando do catolicismo. E por quê? Para eles poderem ter essa terra. E agora o imposto ia todo para o rei. Antes, o imposto ia para a Igreja Católica e para o rei. Mas quando os protestantes saqueiam as terras católicas, as pessoas que viviam naquela terra plantando, eles agora vão pagar o imposto que eles já pagavam ao rei e vão pagar também o dízimo. Então eles vão passar a arrecadar muito. E a Igreja Católica conquistou as terras assim. E essas pessoas que estão doando terras, né, essas doações de terra, normalmente qual era o acordo que ocorria? Olha, quando você morrer, você deixa a tua terra para a Igreja Católica e eu garanto que a tua alma não vai ficar nem um segundo no purgatório. Não vai nem dar tempo de você dizer e você já está saindo de lá. Tinham outras pessoas que eles faziam economias, não tinham terra, né? Mas eles faziam economia para poder comprar o direito de ser enterrado nas terras católicas. Se você for para o interior, cidades do interior, é muito comum. Você vai encontrar uma igreja católica e um cemitério atrás dela. Por que desse ambiente sinistro? Porque a Igreja Católica dizia e diz até hoje, se você for enterrado na Terra Santa, diminui o tempo que a tua alma vai ficar no purgatório. Aí o que as pessoas faziam? Então, compravam o direito de ser sepultado numa terra católica. E assim a Igreja Católica está enriquecendo. A Igreja Católica tem exércitos, domina vastos territórios, né? O comentário prossegue, final da página 33. Inocêncio III organizou 7 cruzadas, 2 contra o islamismo, lutando por Jerusalém, e outras 5 na Europa, lutando contra católicos maniqueístas. Católicos maniqueístas são os gnósticos, que eles organizaram guerra, e aí os gnósticos organizaram guerras com eles também. As cruzadas contra os pagãos que estão acontecendo, existe pagão na região bem ao norte da Europa, ok? E até contra os anabatistas, porque nesse período eles organizam uma cruzada contra os anabatistas. Eu vou mostrar para vocês, com 10.000 soldados. Aí você consegue ver o tamanho dessas igrejas, como eram muitos. Porque se fosse meia dúzia de gato pingado, você mandava, sei lá, 20 soldados, sabendo que essas igrejas, eles nem reagiam, eles não pegavam em armas nem para se defender. Então, quando você fala de 10.000 soldados, é o quê? Significa que tinham realmente muitas pessoas e os caçadores teriam que ser muitos, né? O comentário prossegue. Mesmo assim, ele é considerado um dos maiores papas da Idade Média. Esse período é considerado o auge do poder papal. Bom, eu coloquei aí também um título, um texto do historiador Jeová Mendes, do livro 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Ele diz: dos 265 papas entronizados até o momento,
incluindo, na época que ele escreveu o livro, João Paulo II. Inocêncio III foi o pontífice que mais sangue derramou ao longo da trajetória da Igreja Católica. Com suas sangrentas guerras, cruzadas, conversões forçadas, inquisições e autos de fé de que tivemos notícias pelos anais da história, sua crueldade em nada ficaria a dever a genocidas como Gengis Khan, Hitler, Stalin e Pol Pot, os mais desumanos dos ditadores terrestres. Para você ver o que é esse homem na história. Bom, coloquei aí também um texto desse mesmo historiador, que ele prossegue dizendo: Nicolas Aslan enfatiza: estando em guerra com vários barões e vassalos, o conde Raimundo VI de Toulouse recebeu a visita do legado papal, ou seja, da autoridade, papal, apresentando-se como mediador. O enviado do Papa anunciou que seriam feitas a reconciliação e a paz, com a condição de que as tropas reunidas servissem para a destruição dos albigenses. Presta atenção nisso. O Papa estava em guerra, vivia em guerra com diversos países, ele tinha seu exército. Ele entrou em guerra, e nós veremos aí, ele organiza cruzadas até contra reis da Europa. E, no caso, esse conde de Toulouse, na França, ele queria fazer uma aliança de paz com o Papa. Aí eles colocaram: nós fazemos uma aliança, mas nós sabemos que aí na França tem muitos anabatistas, que eram chamados de albigenses, também na cidade de Albi, que era dado o nome de acordo com a cidade, Então, em Lyon eram pobres de Lyon, em Albi eram chamados de albigenses, mas era tudo a verdadeira Igreja de Jesus, fugindo da Igreja Católica. Então, eles colocaram como condição: olha, nós podemos fazer aliança de paz, mas vocês têm que ajudar a matar esses anabatistas. O comentário prossegue: porém, o conde Raimundo VI não quis dar passagem em seus estados para que seus inimigos matassem os seus próprios súditos. Diz a história que ele simpatizava com os anabatistas. Então, o Papa falou: então assim não vai ter paz. O comentarista prossegue: Villemain, in curs de littérature française, escreve relativamente às consequências desse gesto de independência e soberania. Então o sanguinário pacificador declarou asmático e rebelde à Igreja, lançando-lhe a anátema. Depois escreveu à corte de Roma. O Papa Inocêncio III, por sua vez, enviou a Raimundo uma carta cheia de insultos, ameaçando de arrebatar-lhe os domínios que recebera da Igreja Universal. Ou seja, um domínio que a Igreja Católica diz que teria dado a ele, tá bom? E agora ameaça tomar se ele não perseguir os anabatistas. Ele teria ganhado da Igreja Católica em algum momento, O historiador prossegue: estamos no período mais alto da teocracia. Teocracia é aquele governo que diz que Deus governa, que pretendia estender o seu domínio sobre toda a cristandade, não somente de jure, mas também de fato. Em 14 de janeiro de 1208, tendo um pequeno vassalo do conde Raimundo VI morto, o legado Pedro de Casternal, que na véspera havia injuriado o conde de Toulouse, porque este não se mostrava zeloso em cumprir sua promessa de exterminar os súditos heréticos. Aqui no historiador ele chama de herético, mas são o quê? São os albigenses, que a história comprova que eram anabatistas. Aí ele diz: teve início a cruzada dos albigenses, ou seja, vamos mandar soldados para matar essas igrejas. Ele prossegue: os cruzados católicos foram organizados não apenas para libertar Jerusalém,
mas também para massacrar hereges como os valdenses e os albingenses. O Papa Inocêncio III patrocinou a carnificina e deu garantias de vida eterna a todos que participaram da Santa Matança. Agora você vê, um historiador comum, um estudante de história, não precisa nem um estudante que está num curso de história, da licenciatura de história, um estudante de ensino médio, um estudante de uma faculdade, você vai em qualquer curso que você for fazer numa faculdade, direito, qualquer um, ciências políticas, você tem que estudar um pouco de história. As pessoas ficam estarrecidas com isso. Como é que pode, não entender deles, como é que pode os cristãos matarem desse jeito? Mas nós sabemos que, na verdade, não eram cristãos matando. Era a Babilônia apocalíptica matando. E o trabalho dela se tornou uma difamação do cristianismo, porque as pessoas tratam como se fosse o cristianismo. O historiador está chamando de Santa Matança. Por que ele chama assim? Porque a Igreja Católica chamava de Guerra Santa. O comentário prossegue. Uma multidão de prelados e de barões pôs-se então em marcha, seguidos por vassalos, mercenários, aventureiros e bandidos de todas as nações. Por quê? Porque, claro, envolvia saque, né? E você conseguiu perdão? Isso aí era muito bom para ele, né? Tais tropas, segundo alguns historiadores, chegaram a atingir a cifra de 500 mil homens. Para você ver o tamanho dessas igrejas. Na cidade, a Igreja Católica controlava. No campo, que era onde vivia a maioria da população, a grande maioria era anabatista. E você vê, se hoje a Igreja Evangélica Pentecostal, como Assembleia de Deus, como Igreja Batista Independente, como Igreja do Evangelho Quadrangular, como a Igreja do Nazareno, como essas igrejas pentecostais, a Igreja Metodista Wesleyana, como elas já atraem muitas pessoas, mesmo a gente vivendo num período difícil. Porque eu consigo comparar o ano de 2025 com o ano de, por exemplo, 1975, quando eu era criança, jovem, na igreja, tinha então 12 anos de idade, mas eu me lembro como era a igreja. Então a gente consegue ver uma diferença. Naquele período a igreja era mais avivada. Agora pense, 800 anos atrás, numa igreja em que as pessoas viviam com risco de morte diário. Essa igreja devia ser muito avivada. Nós sabemos que havia pentecostalismo entre eles. Então deveria ser uma igreja muito avivada. Então aquelas pessoas no campo, né, quando iam numa igrejinha, numa casa, né, de um daqueles irmãos, eles viam que aquele era um culto abençoado, né? Quanto se ele fosse na igreja católica, aquela igreja com demônios em cima da igreja, né, um ambiente, você até pode ver aquele filme, O Código da Vinci, ele mostra igrejas católicas daquela época, que claro, existem até hoje como era. Você entra na igreja, você vê rosto de pessoas em agonia, um ambiente terrível. Então é claro que as pessoas no campo acabavam se tornando anabatistas. Perdão. Bom, o historiador John Christian, em sua obra História das Igrejas Batistas, ele diz: pessoas de todas as partes da Europa, movidas por sua superstição e sua paixão por guerra e aventuras, reuniram-se a seu padrão. Simão de Montfort, o general da cruzada, adquiriu para si uma soberania dessas províncias. O conde de Toulouse, que protegeu ou talvez apenas tolerou os albigenses, foi privado de seus domínios.
E esses próprios sectários, embora os mais inofensivos e inocentes da humanidade, foram exterminados com as circunstâncias de extrema violência e barbárie. Um dia eu vou ver, ou talvez, se tiver condições, eu vou construir uma história, documentários, retratando todos esses acontecimentos. Ou seja, um conde que não perseguiu os anabatistas, ele perdeu os seus bens. Sua terra chegou lá e foi tomada, porque então era lucrativo fazer parte dessas cruzadas. Além de ter os pecados perdoados, segundo as palavras do Papa, eles ainda ficavam com os bens de quem não ajudava o Papa na perseguição aos anabatistas. O comentário prossegue. As terras tomadas dos hereges ficariam de posse dos católicos que os denunciassem, o mesmo que acontecia com os romanos, cidadãos de Roma, quando denunciavam os cristãos. Okay? Esse mesmo historiador, John Christian, ele diz: na Segunda Cruzada, a primeira cidade capturada foi a dos Braseiros, que tinham cerca de 40 mil habitantes. Quando Simão de Montfort, conde de Leicester, perguntou ao abade de Setius, o legado papal, o que ele deveria fazer com os habitantes, o legado respondeu: por que ele está perguntando? Não dá para colocar tudo aqui, mas existiam católicos lá. Mas nós sabemos que tem muitos albigenses, muitos valdenses, muitos anabatistas, mas também tem católicos. Como é que nós vamos fazer? Veja o que ele respondeu: mate todos eles, Deus conhece os seus. Ou seja, dizendo, quando chegar lá em cima, Deus separa. No entender deles, o católico será salvo, e os outros vão ou para o purgatório ou para o inferno. Olha que coisa horrível. Sempre que eu conto essas histórias, eu falo, pense num estudante de história ouvindo essas histórias. E o historiador, o professor, ainda mais no Brasil, que a educação é controlada por esquerdista, né? O professor, ele diz para eles, né? Isso aqui é o que o cristianismo fazia, né? Eu me lembro que eu enfrentei isso na época do segundo grau, na faculdade, e eu sempre falava, professor, e essas igrejas que estão morrendo? Eram hereges. Qual o critério da Igreja Católica para chamar de herege? Eu não sei, eram hereges. Não, você não pode seguir o que o católico fala. Eu posso te dizer quais eram os critérios. Essas igrejas não aceitavam o batismo de recém-nascido, não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos. Isso era bastante para a Igreja Católica matá-las. Essa igreja aí teve pessoas que sobreviveram, eles não conseguiram matar todos. Eu sou um dos tais. Aí o professor ficava sempre com um olhar de não acreditar, não concordar, ou seja, prefere acreditar numa história mentirosa, porque para eles é bom difamar o cristianismo, porque para os esquerdistas, eles querem acabar com a religião. A esquerda nasceu onde? Na Revolução Francesa. Vai lá no Ideal Francês. Está lá o que Diderot escreveu. Nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. É isso que eles falam. A esquerda tem essa visão até hoje. Tanto que a esquerda está aí. Eles tanto que tentaram, há cerca de 2 anos, assim que o Lula entrou, ele tentou criar posto de saúde ligado à Umbanda. Aí o Congresso vetou, mas eles deram algum jeito aí que eles conseguiram. Agora, o indivíduo que for num posto de saúde, ele pode também fazer uma cura alternativa lá com um representante da Umbanda. Isso é inacreditável, isso é ilegal. Mas por quê? Porque a esquerda, ela quer matar o cristianismo. Não vai conseguir. Não adianta, não vai matar o cristianismo. Isso é impossível. Mas eles continuam nessa luta.
Infelizmente, aos cristãos que votaram na esquerda, eles são responsáveis. Eles são responsáveis por cada posto desse de saúde aí, que tem agora um representante da Umbanda para fazer uma cura alternativa nas pessoas. Pense quantas pessoas serão enganadas, ok? Tendo que participar dessa cura alternativa. Já não chega que as nossas crianças estão sendo ensinadas aí nas escolas, estão sendo obrigadas a participar de aula da religião afro, disfarçada de cultura afro. Isso aí é o que os evangélicos que votaram na esquerda um dia serão cobrados diante de Deus. Não existe dúvida. Pois bem, o comentário prossegue do historiador John Christian. Dessa maneira, a guerra continuou por 20 anos, irmãos. Olha só, essa cruzada contra os albigenses. Cidade após cidade foi tomada, pilhada, queimada. Nada foi deixado senão um desperdício de fumo. O fanatismo das religiões começou a guerra. A rapidez e a ambição acabaram com isso. A paz foi concluída em 1229 e a Inquisição terminou o trabalho mortal. Os cristãos anabatistas mortos nessa Guerra Santa não têm como ser contabilizados, mas pelo tamanho do exército de 500.000 homens, podemos supor que eram muitos cristãos. A Igreja Católica destruiu muita documentação. Os 300 anos que se seguirão serão os piores da história da Igreja. Nem a Igreja Católica dos dias de Agostinho usava as torturas que os papas usarão durante essa Inquisição. Agostinho defendia a tortura, só que a tortura aqui do período papal será pior. O historiador John Christian relata uma das poucas palavras que foram registradas de cristãos anabatistas que vivia na Alemanha, chamado Erwin. Veja o que ele diz. Vivemos, diz Erwin de Steinfeld, uma vida difícil e errante. Fugimos de cidade em cidade como ovelhas no meio de lobos. Sofremos perseguições como apóstolos e mártires, porque nossa vida é santa e austera. Passou em meio a orações, abstinência e trabalhos, mas tudo é fácil para nós, porque não somos deste mundo. Ou seja, você consegue alguns poucos testemunhos dos anabatistas. E esse historiador John Christian citou esse pequeno testemunho, né?